Estamos começando mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Tudo bem, Hélio? Bem, Larissa, boa tarde. Hoje nós vamos falar já novamente de um tema que nós já comentamos algumas vezes, que é o nosso problema de armazenagem, que é um dos pontos mais delicados da nossa logística. Começar falando sobre a estimativa desse ano, né? A Conab, no último relatório dela, estimou que a nossa produção de grãos será de 322,5 milhões de toneladas. Então, caso se confirme, tudo indica que vai se confirmar, vai ser a maior safra já registrada no país. O mais animador que isso possa parecer, existe uma preocupação, né, que é relativa à capacidade estática do Brasil de receber esse volume de produção. Tá? A atual capacidade estática de armazenagem no Brasil ela está estimada em 210,1 milhões de toneladas. Essa capacidade estática contra o volume estimado da safra de grãos indica uma diferença de 112,2 milhões de toneladas entre o que será colhido e o que poderá ser estocado. O cenário de déficit de armazenagem ele vem se agravando anualmente, porque o Brasil continua registrando safras recordes, impulsionadas principalmente pelos aumentos da produtividade. Não é aumento de área, é aumento de produtividade. Né? E esses aumentos de produção não têm sido acompanhados por investimentos no setor de armazenagem. Né? Então, nos últimos 15 anos, só para a gente ter uma ideia, de 2010 a 2025, a produção de grãos brasileira cresceu num ritmo acelerado de 5,27% ao ano, enquanto a capacidade estática de armazenagem ela cresceu em média 2,8% ao ano, praticamente a metade, né? Isso resultou num desbalanceamento significativo entre a capacidade estática de armazenagem e a produção de grãos, que gerou um déficit de capacidade de armazenamento estática grande. Esse cenário ele tende a se agravar caso as estimativas do MAPA para a produção de grãos no Brasil para os próximos 10 anos se confirmem. Né? Então, segundo esse estudo, a produção de grãos ela deverá totalizar, na safra 2033-34, 379 milhões de toneladas, que corresponde a um aumento de 27% em relação à safra 2023-24. Caso esse aumento de produção não venha acompanhado do investimento necessário para a adequação da capacidade de armazenagem no país, a tendência é de perda de competitividade do agronegócio brasileiro contra os seus competidores internacionais. Na ausência da capacidade de armazém suficiente para atender a produção, o impacto é tanto dentro quanto fora da porteira. Né? Importante a gente mencionar isso, porque aparentemente parece que só afeta um lado, mas afeta ambos os lados. Tá? Na ausência da capacidade de armazém suficiente para atender a esse aumento de produção, o setor ele é impactado tanto dentro quanto fora da porteira. A falta de estrutura de armazenagem para o recebimento e processamento da produção pode gerar atrasos na colheita e perdas no campo. Comercialização em uma época desfavorável, aumento dos valores dos fretes, congestionamento nos portos e possibilidade de processamento inadequado devido ao alto volume de concentração de grãos por períodos de safra. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, é necessária uma capacidade estática de armazenagem 20% superior ao volume produzido por determinada região ou país para que se tenha uma capacidade de armazenagem adequada, evitando déficit em caso de superprodução.
Isso significa que o Brasil deveria ter atualmente uma capacidade estática instalada de 387 milhões de toneladas para atender a esses padrões da FAO, que evidenciam um déficit de 176,9 milhões de toneladas. Uma forma de equalizar o déficit de armazenagem no Brasil é através do aumento da participação estática de armazenagem on-farm, dentro da fazenda, ou seja, dentro da área de produção. E em 2024, a participação da armazenagem on-farm no Brasil foi de 16,83% em relação à capacidade estática total. Esse modelo de armazenagem, muito comum nos principais países competidores do agronegócio mundial, ainda é pouco utilizado no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, nos Estados Unidos, o percentual de armazéns on-farm é de 65%, ou seja, o produtor colhe e armazena na sua própria propriedade. A maioria, 65%. Na Europa, 50%. Na Argentina, 40%. O elevado investimento inicial na estrutura e nas instalações, recursos escassos das linhas de crédito que promovem a construção de armazéns dentro das propriedades rurais são as principais limitações na implementação do armazenamento on-farm no Brasil. Isso aponta para a necessidade de crédito subsidiado, menos burocrático e maior volume, através de políticas públicas que visam mitigar o déficit de armazenagem no país. Estudo de viabilidade econômica, vencedor do 20º Prêmio Abralog de Logística, elaborado por Luísa Fatorelli, aponta para partir de quais níveis de produção, tamanho de área e distância de armazéns comerciais, o projeto de armazenagem on-farm se torna viável. Entre os principais resultados do estudo está que áreas mais produtivas oferecem maiores retornos com relação à armazenagem on-farm. Isso sugere o direcionamento de crédito para a construção de armazenagem on-farm para as localidades onde há sucessão de culturas como soja e milho segunda safra dentro da mesma área. Outra solução é o direcionamento de recursos para linhas de financiamentos voltadas para a construção de condomínios de armazém. Já existem alguns projetos nesse sentido, começando a acontecer, especialmente no Paraná. Armazéns construídos nessa modalidade atendem áreas maiores, com maior giro de produção, garantindo a viabilidade do projeto. Então, vamos aguardar. Parece que está havendo uma conscientização cada vez maior do setor da necessidade de ampliar a nossa capacidade de armazenagem na medida em que a expectativa é que a produção continue aumentando em percentuais consideráveis. Vamos aguardar para ver os desdobramentos dessa situação. Realmente, Hélio, um problema que se arrasta há décadas. Vamos ver se esses acordos, né, anunciados de ampliação de armazenagem se cumprem e essa situação melhora um pouco para a gente, não é isso? Obrigada. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.